Olá, seja bem-vindo ao curso de Fatores Humanos na Aviação Civil, CRM. Essa é a nossa 7ª aula e a 7ª aula tem um assunto extremamente interessante que é a tomada de decisão. Eu digo extremamente interessante para todos eles, né? Porque são realmente bastante interessantes. Não fosse isso, não estaríamos aqui fazendo esse nosso curso. Mas veja, tomada de decisão. Tomada de decisão é algo difícil de fazer, é algo que tem que ser feito, é importante que seja feito e num grupo muito grande ou numa tripulação pode causar algum ruído, pode causar algum constrangimento. Então, vamos embora ver aí o que é recomendado dentro da ótica do CRM para tomada de decisão. Bom, primeiro vamos embora ver aqui o que é, na verdade, a tomada de decisão, né? Como é que funciona esse negócio aí. Na aviação, essa tomada de decisão ela é um pouquinho diferente do que nos outros meios ou nas outras áreas. Porque a gente tem pessoas extremamente bem treinadas, né? Todo mundo que está exercendo tarefa na aviação, seja como piloto, seja como mecânico, manutenção, controlador de tráfego aéreo, comissário de voo, despachante operacional, é todo mundo muito bem treinado, todo mundo muito pronto para a tarefa. E todo mundo, em tese, consegue tomar e deve tomar decisões, né? O problema é quando você junta todo mundo na equipe e essa equipe tem que tomar uma decisão em conjunto. Algumas decisões, obviamente, cabem ao comandante, algumas cabem à manutenção, outras cabem ao comissário, mas lembre-se que estamos sempre em equipe e há sempre a possibilidade de discutir essa decisão, obviamente, se houver tempo. Aí está um fator primordial, tempo. Às vezes não há tempo para discutir, a decisão tem que ser tomada quase que por adestramento, né? Eu não raciocino, simplesmente eu tomo a decisão num impulso, mas é um impulso que advém de um treinamento, daí o nome adestramento. Essa palavra é estranha, mas ela funciona muito bem para isso que a gente quer. Então, o ambiente de trabalho e as situações são muito dinâmicas. Elas vão requerer uma tomada de decisão muito rápida. E essa tomada de decisão pode alterar completamente o ambiente operacional, né? A gente decolou, perdeu o motor e agora, né? Isso é uma decisão que já deve ter sido tomada previamente, né? Mas acontecendo algo inesperado, a decisão tem que ser tomada de imediato. Isso vai alterar completamente a configuração daquela nossa tarefa inicial. Aliado a isso, o fator tempo ocupa um lugar fundamental nessa dinâmica. Não temos muito tempo para decidir. Daí a importância de pensar em todos os cenários antes e deixar tudo isso já esquematizado. Se acontecer isso, eu faço aquilo. Se acontecer isso, eu faço aquilo outro. Se acontecer isso, eu faço aquele outro, né? E isso vai deixar as tomadas de decisão já pré-definidas. Isso é possível ser feito, desde que a gente consiga fazer uma análise de cenário. Em função da complexidade e dinamismo da atividade aérea, o tempo e o risco envolvidos devem ser considerados na tomada de decisão. É claro, eu não tenho tempo e o risco é muito grande, né? Vamos continuar falando aí agora sobre os desafios da tomada de decisão. Por que é tão difícil tomar uma decisão? Escolher entre decisões em grupo e individuais, hierarquia, né? E aí, a decisão vai ser tomada em grupo, dá tempo de chamar todo mundo e negociar, porque eu não tenho nada previsto, ou eu vou usar a hierarquia e vou tomar a decisão? Depende da situação. Envolvem objetivos contraditórios. Às vezes, a decisão que você vai tomar não agrada a todo mundo. Envolvem centenas de alternativas, daí a importância da padronização. Você pode resolver um problema de 1001 maneiras diferentes, diz aquela marca famosa aquela marca famosa lá, né? Há 1001 maneiras de você fazer aquela coisa. Mas qual o padrão que a empresa adota? Qual o padrão operacional da nossa empresa? O que está previsto pelo fabricante? O que está previsto por quem pensou? O que eu tenho aí no nosso software? Lembra do software, a cadeia lógica? Que preconiza, que indica qual é a melhor tomada de decisão. Os resultados só podem ser previstos, isso é uma verdade. A gente, por mais que crie um cenário e que a gente ache que aquela decisão vai levar a determinado sucesso, isso é uma previsão apenas. A gente só vai saber se dá certo quando passar pela situação. Isso é um fator importante na tomada de decisão. Os riscos são pessoais, a nossa vida está em risco.
eventualmente, né, a nossa, a dos passageiros e, às vezes, a saúde financeira da empresa, dependendo do tamanho, do porte da empresa, da aeronave que está sendo voada, ou se for controle de tráfego aéreo, manutenção, dependendo do ramo da aviação, você está, inclusive, colocando em risco a empresa inteira. Envolve análise de vários cenários, né? Aí você tem aí o what if, ou what if, né, a consciência situacional. E se, né? Pô, mas então você tem vários cenários para observar. Por isso a importância da padronização. Alguém tem que fazer esse estudo antes e deixar claro o seguinte: se acontecer isso, faça aquilo, aquilo e aquilo. Isso tem que ficar, essas tomadas de decisões, essas montadas em cima de checklists, elas facilitam, e sem elas não seria possível a aviação que a gente tem hoje no nível de segurança que a gente tem. Tentativa e erro geram perdas irrecuperáveis, não dá para arriscar. Não dá para fazer o inusitado, o inesperado. Se há um padrão, siga o padrão. Experimentos só podem ser feitos uma vez. É verdade, você pode experimentar, dar errado e aí, né, tudo acaba. E por fim, durante o processo, mais mudanças ocorrem. Acontece às vezes você tem uma situação, aí tem um padrão para tomada de decisão, você toma a decisão e a coisa muda, né? É muito comum. E o que fazer? Veja se tem um padrão para esse novo cenário, para essa nova situação e tente implantar essa nova situação. Veja, eu não estou querendo dizer com isso que a tomada de decisão é algo amarrado, é algo enquadrado e é algo dentro de uma caixa. Não, eu não estou querendo dizer isso. Mas eu estou querendo dizer que quanto mais padrão houver, mais seguro vai ser, mais segura será a operação, né? Se eu trabalho dentro de um padrão de tomada de decisão, a operação será muito mais segura. Se eu tiver que improvisar todas as vezes, pode ser que eu, numa dessas vezes que improvisar, eu tome uma decisão que não vai levar ao sucesso esperado. Então, processo de tomada de decisão, bora continuar vendo aí como é que ele funciona, né? A gente, para tomar a decisão, como é que é esse processo? Cheguei ali na encruzilhada e eu tenho 2 caminhos a tomar, às vezes mais do que 2 até, né? Mas como é que eu faço para tomar caminho? Opa, a gente deu uma pulada aqui na... Pronto. Investigar e analisar as informações. Bom, o que eu tenho? Né? Primeira coisa, tomar pé do que está acontecendo. O que está acontecendo? O que eu tenho? Elaborar as alternativas. Quais são as alternativas que eu tenho? Isso contando, levando em consideração que você tem tempo. Estou falando do processo de tomada de decisão aí agora de maneira um pouco mais genérica. Claro que se isso for no cockpit de uma aeronave tem que ser feito tudo com muito mais velocidade. Mas quais são as alternativas que eu tenho? Decidir por uma delas. Implementar a alternativa que eu decidi. Analisar os resultados. E realizar o follow-up, acompanhar o processo de forma contínua. Então, se eu cheguei ao ponto de ter que tomar uma decisão, o que eu tenho que fazer? Primeiro, o que está acontecendo? Analisar o cenário. Depois, quais são as alternativas que eu tenho perante esse cenário? Depois, decidir por uma delas. Depois, implantar uma delas. Depois, analisar os resultados, resolver o problema e não deixar para lá. Ficar de olho, fazer o follow-up, continuar acompanhando essa tomada de decisão. Esse é o processo, é claro que no papel é muito mais simples do que na realidade, mas esse é o processo para você tomar uma decisão, é assim que funciona. E aí, as fases da tomada de decisão, né? Vamos embora rever isso aí de uma maneira mais explicada, de maneira mais um pouco mais abrangente. Primeira coisa, essa situação que se coloca é um problema ou é uma oportunidade, né? Saindo um pouco da aviação, falando do mundo de negócios, nem sempre aquilo que te atinge é de fato um problema. Ele pode se transformar numa oportunidade, e aí tem aquela questão dos orientais que vem na palavra problema e oportunidade, é o mesmo símbolo, e isso vai depender de como você vai sair da situação. Você pode realmente ter um problema, ou você pode aproveitar aquilo ali e transformar em uma oportunidade. Depois, pesquisa de fatos e exames de evidências. Eu vou fazer uma análise dos fatos que eu tenho e ver quais são as evidências que isso vai me trazer para ver o que eu posso efetivamente adotar. Coleta de dados para compreensão da situação. Eu vou coletar os dados que eu tenho para tentar entender o que está acontecendo. Veja, a gente está falando das fases da tomada de decisão aqui, mas a gente está falando não do calor da emoção.
não no calor da emoção. A gente está falando de uma fase de tomada de decisão com antecedência, algo que pode ser feito antes, né? Não ali no calor das emoções. Levantamento dos objetivos e metas organizacionais, né? O que eu quero? Quando essa situação ocorrer, qual o meu objetivo? O que eu vou ter que fazer? Identificação, classificação e declaração do problema. Opa, eu consigo identificar essa situação, eu consigo classificar e consigo declarar isso aí se é realmente um problema. Tecnologia. Que tipo de tecnologia vai me ajudar nessas fases aí? Eu tenho sistemas para isso? Eu tenho, por exemplo, um TCAS, um GPWS. O que eu tenho para me ajudar a tomar a decisão? Precisa ser muito bem feita, pois guia todo o processo decisório. Então, essa tomada de decisão, essa análise, né, do que está acontecendo, essa colocação de alternativas tem que ser bem feita, porque a partir daí eu vou criar um padrão para que todo mundo que passe por essa situação tome exatamente a mesma decisão. Por isso é considerada a mais difícil das fases. Então, essa identificação do problema é a fase mais complexa, é a fase mais difícil. Bom, seguindo aí essa lógica das fases de tomada de decisão, a gente sai da fase de identificação do problema e vem agora para a fase de formulação de cenários e modelos, de checklists. Isso é que a gente encontra muito na aviação. Para cada situação você já tem uma tarefa, já tem uma solução pré-fabricada, pronta para você usar, e geralmente isso está descrito ali no checklist. Então eu tenho que definir os critérios de escolha, né, do que vai ser adotado, buscar as alternativas, daí a importância do treinamento. Quanto mais bem treinado meu pessoal tiver, mais ele vai conhecer as alternativas e mais vai poder escolher a alternativa correta. Identificar das alternativas de ações, fazer a identificação das alternativas e das ações, o que eu vou fazer efetivamente. Previsão das consequências das alternativas. Ok, se eu optar por isso aqui, o que acontece lá na frente? Porque para cada ação é uma reação, né? Se eu opto por uma alternativa, ela vai me dar uma reação aí. Eu preciso saber o que vai acontecer lá na frente, porque talvez eu tenha que tomar uma outra decisão em cima dessa primeira que foi tomada. Avaliação das vantagens e desvantagens de cada alternativa, aí análise. Regresso e pouso na praia, pouso na estrada. Cada alternativa dessa vai me dar uma vantagem e uma desvantagem. O senso crítico nessa avaliação é fundamental para o resultado do processo. Então, estabelecer um senso crítico em relação a tudo isso quando você estiver formulando cenários, criando checklists para tomada de decisão. Volto a dizer, não estamos no calor das emoções. Estamos sentados no escritório pensando em como, por exemplo, criar um sistema padrão de tomada de decisão para a nossa operação. É isso que a gente está fazendo. Em resumo, o modelo deve ser construído, alinhado, testado e validado, né? O ideal é fazer isso e depois jogar numa simulação, chamar a equipe, colocar a situação para a equipe e ver como a equipe funciona num simulador de aeronave, num simulador de órgão de controle, e ver como é que isso funciona para fazer experimentos. É isso que é feito antes de você colocar ali aquela ação em um checklist, né? Devem ser utilizadas ferramentas de tomada de decisão. Então, as várias ferramentas que existem para tomada de decisão devem implicar na construção desse processo. Então, voltando aí para resumir, que a gente falou muita coisa, falei bastante coisa aqui. Como é que os processos de tomada de decisão ou as fases? Você identifica, você cria o cenário e as alternativas e você adota essas alternativas, né? Essa adoção passa pela seleção da melhor opção. A gente acabou de ver os cenários, agora vai selecionar qual o melhor dos cenários, vai validar os critérios de escolha desses cenários, vai fazer a pergunta, tá, essa solução que eu escolhi para esse cenário é suficiente? Ela resolve o problema, né? Quais são os níveis de risco envolvidos, né? E aí vou planejar a implementação. Vou projetar o sistema de controle e vou anunciar a escolha com confiança. Veja que coisa complexa, né? É até estranho achar que isso vai acontecer num cockpit. Não vai, de fato não vai. Isso tem que ser feito antes. O que a gente está fazendo aqui? É um processo de pré-escolha,
de alternativas, é um processo de pré-tomada de decisão. É assim que se constrói o se acontecer isto, faça aquilo. Se acontecer isto outro, faça aquilo outro. É assim que se constrói esse processo de tomada de decisão. Aí você implanta a alternativa escolhida, né? Na hora certa, com os recursos certos, controlando essa implantação, monitora as variáveis de decisão, né? Aquilo que está sendo decidido ali, monitora o desempenho da solução, está resolvendo o problema, faz a análise entre o que foi previsto e o que está sendo realizado e, por fim, monitora os riscos com ferramentas, simuladores. Daí eu estou dizendo que isso não pode ser feito na hora, isso tem que ser feito com antecedência. Perceberam como é que o processo é complexo, né? A gente falou da tomada de decisão, disse que a gente não tem tempo e que eu preciso ter um padrão. E aí a gente viu como é que esse padrão é feito, né? A gente cria o cenário, escolhe as alternativas e implanta as alternativas num simulador e faz a análise do resultado daquilo que foi pensado para aquilo que realmente foi atingido como objetivo. É assim que se faz. Então, quando você vir um checklist, quando você se deparar com uma lista de verificação dizendo assim, em caso disso, faça aquilo, tenha um pouco mais de respeito, porque isso não foi chutado. Você viu como é que é complexo o processo para chegar até esse checklist que está na sua mão, né? Bom, a partir de agora vamos embora ver quais são os fatores que influenciam a tomada de decisão. Ok, eu já sei que algumas decisões são pré-fabricadas, algumas decisões eu vou ter que tomar na hora. E quais são os fatores que vão influenciar essa minha tomada de decisão? Um fator interessante aí é a resignação. O que é essa resignação? O conceito é assim, ó. É um dos maiores obstáculos à segurança operacional, por ser muito comum em situações complexas que envolvem o alto nível de estresse. O que é isso? O cara aceita. O cara, para usar uma linguagem bem chula, ele entuba. Ele simplesmente, tudo bem, ele concorda, né? Não, chegou o meu dia, está na hora, a gente vai morrer mesmo, né? Ele fica resignado, ele tá tudo bem. Ah, mas deu pane, ok, fazer o quê? Ele não se incomoda com aquilo, ele simplesmente aceita passivamente, né? Funciona como atenuador e dá a impressão de que o problema desapareceu. Cara, não posso fazer nada, não vou fazer nada, deixa esse negócio aí, tá vazando óleo, tudo bem, não posso fazer nada, deixa vazando óleo, vamos embora continuar aqui. Né? Ele simplesmente, ele acha que o problema vai se resolver sozinho, não vai, né? A inexperiência na função, a sobrecarga no trabalho, a pressão do tempo, o desconhecimento técnico, a cultura corporativa, ou receio, ou repreensão, ou ação disciplinar podem contribuir para uma postura resignada. É comum, o cara finge que não é com ele entuba, ele aceita e ele faz de conta que o problema não está acontecendo. Infelizmente isso é muito comum, a resignação deve ser combatida, né? Isso não deve ser aceito assim com tanta facilidade. Outra coisa que pode atrapalhar muito uma tomada de decisão é a invulnerabilidade. Comigo isso não acontece. Não, comigo não. Eu sou bom demais, eu tenho experiência demais, né? Preferir negar o risco a lidar com a chance de algo ruim ou errado acontecer. Ele nega. Não, eu sempre pousei ali, rapaz, sempre deu. Com essa chuva toda, com lama, com vento de través, com reverso cripado. Não, eu sou experiente, isso não vai acontecer não. Ele nega, né? Ele se torna invulnerável, ele se sente invulnerável. Isso atrapalha a tomada de decisão. O excesso de autoconfiança, estresse, pressão cultural e a síndrome de go home. Essa síndrome de go home, cara, é horrível. É o cara doido para chegar em casa. Ele quer ir para casa, então ele vai tentar pousar de qualquer jeito, ele vai tentar chegar de qualquer jeito, ele vai tentar fazer qualquer coisa para chegar. E nisso ele aumenta o risco da operação, toma decisões erradas. Recomendação para evitar esse comportamento: maior disciplina operacional, estrita observância às normas e padrões. Se tem padrão, cumpre. Se tem norma, segue, né? Não importa se você se sente o tal ou se sente muito bom. Cumpre o padrão, cumpre a regra. Aumento cultural e profissional, né? Quanto mais cultura profissional, quanto mais você entende dos processos, quanto mais você abre a mente, por exemplo, com um CRM, menos você se sente invulnerável. Treinamento operacional e gerencial adequado, tanto quantitativo quanto qualitativo, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Quanto mais você treina,
menos você tem esse tipo de comportamento de vulnerabilidade. E afastar-se das superstições que cultuam a vulnerabilidade, né? Não, eu tenho 1000 pousos, nunca aconteceu nada. Eu tenho 5.000 saltos, nunca me aconteceu nada. Isso não vai me acontecer agora. Pode acontecer sim. Então, esses fatores influenciam e muito negativamente a tomada de decisão. Veja, a tomada de decisão não é um processo simples. Tomada de decisão, ela passa por uma pressão dentro de um cockpit ou dentro de uma cabine de passageiros de tempo, de risco. Normalmente, as tomadas de decisões na aviação são pré-fabricadas e já estão prontas e fazem parte dos manuais da aeronave, dos manuais operacionais e dos checklists e precisam ser respeitados. E alguns fatores influenciam a tomada de decisão. A cabeça dura, o cara achar que é invulnerável, o cara achar que não acontece com ele, tudo isso pode atrapalhar o processo de tomada de decisão. Não é algo muito simples e precisa ser pensado. Nosso próximo assunto, ainda dentro dessa questão de tomada de decisão, vai falar propriamente do gerenciamento de equipes. Como é que a gente gerencia uma equipe, o que é uma equipe, que equipe é essa que a gente tem nas mãos a partir de agora e como é que se dá o processo de decisão dentro de uma equipe. Mas tudo isso é assunto para a nossa próxima aula.